Oi, Cláudia. Alegria você estar aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Bom dia a todos, ao pessoal que está assistindo. É um prazer estar com vocês. Um prazer grande. Luciana Gatti, chega mais, tudo bem? Tá sem som, peraí. Tá sem som. Você tá com um fiozinho de fone de ouvido aí? Bom, agora meu som... Agora veio, pronto. Venha. Eu tenho muita coisa com o som aqui, e aí ele fica aleatório fazendo bagunça. Legal. Bom dia. Mauro sempre que me acorda. E bom dia, colegas, né? Porque todo mundo junto, a gente acorda e está lá no chat. Cláudia, prazer estar aqui contigo. Prazer, Luciana. E vamos conversar. Nós temos muito o que conversar, claro que vamos conversar sobre a questão da exploração de petróleo na Amazônia. Ontem, né, esse é um tema explodiu no fim de semana e desde então está no centro da agenda nacional. Ontem houve uma reunião no Palácio do Planalto, estava lá o Rui Costa, estava lá o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, estava lá a Marina Silva e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ambos saíram da reunião com declarações muito enfáticas, né, quanto à negativa do IBAMA à exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Segundo a Marina, foi técnica e tem que ser respeitada, e ela disse mais: em qualquer governo democrático, uma decisão técnica dessa deve ser e é respeitada. E o Agostinho, que disse que não cabe nesse momento qualquer tipo de negociação política. Eles reafirmaram que o presidente Lula tinha dito se a Petrobras quer explorar, entra com outro estudo. Esse estudo não prestou, não serviu. Tá? A Marina está sob cerco nesse momento, sob cerco. Essa medida provisória, o relator da medida provisória, chamada MP da Esplanada, que configura o governo Lula, quer esvaziar o Ministério do Meio Ambiente. A Marina ontem reagiu de maneira muito firme. Querem o governo Bolsonaro no governo Lula, disse Marina Silva sobre o desmonte ambiental. Vamos começar com a questão do petróleo, né? Se tem um jornalista ou uma jornalista que acompanhou em detalhes todo esse processo da elaboração do parecer do IBAMA, foi a Cláudia Antunes. Cláudia, conta para nós a história desse parecer e a qualidade desse parecer, que eu sei que você estudou em profundidade. Bom, eu fiz assim não a primeira, né? Porque obviamente esse tema já estava em foco desde o final do ano passado. Ele vinha sendo coberto principalmente por veículos dedicados à cobertura de petróleo, de energia ou alguma coisa sair em economia. Mas o que eu fiz foi pedir acesso ao processo de licenciamento no IBAMA. Então, é muito fácil fazer isso, não precisa nem de lei de acesso à informação, qualquer pessoa pode escrever para o IBAMA e pedir acesso ao processo. Só na fase muito final que ele passa a ser um processo restrito ao público, porque aí, vamos dizer, 2 semanas antes da decisão, porque aí tem o parecer final dos técnicos da coordenação de exploração no mar, né, de petróleo no mar, que vai subsidiar, então, a decisão do presidente do IBAMA. Antes de continuar, eu só queria observar que eu acho que mais importante ontem, na reunião de ontem, que houve no Palácio do Planalto, do que manter a decisão técnica do IBAMA, eu acho que foi a decisão que tinha sido, porque eu acho que isso é muito importante, tanto os técnicos do IBAMA, isso já estava muito presente no processo de licenciamento, quanto o despacho final do Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, acenavam com uma saída técnica que, ao mesmo tempo, eu acho que dá a oportunidade de uma saída política. Por que o IBAMA defendia? Que essa era uma nova fronteira, abrir um poço ali não era uma coisa trivial.
significava que, se houvesse essa licença de perfuração, tem 21 licenças de perfuração em toda a chamada margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Somando essa, só na bacia da Foz do Amazonas, como a gente diz, aliás, como é chamada oficialmente, isso é bom dizer, porque tem muita gente contra a decisão do IBAMA, que fica dizendo que fica muito longe da Foz do Amazonas em si. Não é disso que se trata. O nome oficial da bacia é Bacia da Foz do Amazonas. E quando a gente está falando, a gente não está falando do rio em si, a gente está falando da influência dos sedimentos dessa bacia, que é muito maior. Ela cobre uma extensão de 300 milhões de quilômetros quadrados ali naquela região, e ela torna aquele meio ambiente ali, de fato, único, particular, muito diferente em tudo do litoral do Sudeste, onde se dá hoje a chamada exploração do pré-sal. Mas, voltando ao que eu tinha dito, o parecer do IBAMA, desde janeiro, os técnicos do IBAMA dizem assim: é muito difícil tomar uma decisão informada, uma decisão responsável sobre a licença operacional para se perfurar esse poço, sem a gente ter uma avaliação ambiental de área sedimentar. O que é uma avaliação ambiental de área sedimentar? A avaliação ambiental de área sedimentar, ela é uma avaliação mais ampla de todo o contexto ambiental, de toda a margem equatorial. Então, o que o IBAMA dizia é assim: para abrir uma nova fronteira, precisamos saber mais. Onde na margem equatorial, em alto mar, seria possível, de fato, ter exploração com segurança? Quais são, de fato, os mecanismos da dinâmica costeira nessa região? O que está em jogo? Porque não basta a gente analisar o efeito de um poço, a gente tem que analisar o efeito cumulativo de todas as possíveis licenças que sairiam se essa licença operacional para perfuração de um poço fosse dada. Então, e pelo que eu entendi, nem todo mundo que não estava acompanhando na imprensa captou essa questão, mas teve muitas matérias que dizem isso. Foi justamente isso que ficou acertado na reunião. Será feita como sugeriu o IBAMA, mas não cabia isso uma decisão do IBAMA, porque é uma decisão conjunta dos Ministérios de Minas, Energia e Meio Ambiente, fazer essa avaliação ambiental de área sedimentar. Ela será feita, ela vai demorar pelo menos uns 2 anos, com isso você tem uma posição mais segura para dizer aonde, naquela imensa margem, onde tem 21 pedidos de licenciamento de prospecção, você pode, de fato, fazer isso de maneira segura. Isso eu só estou entrando na discussão técnica, acho que essa discussão, obviamente, do nosso ponto de vista aqui, da Luciana também, ela é muito mais ampla, mas eu queria explicar, porque realmente assim, não é que é não e não, é não porque existe uma razão. E, aparentemente, na reunião, como só a Marina deu entrevista, eu acho que precisa ainda uma confirmação de que isso aconteceu, mas, enfim, de que de fato vai se proceder assim, mas, pelo que eu entendi, não vai ser feita, além, obviamente, da Petrobras poder reapresentar o seu pedido. O que se determinou é que vai ser feita essa avaliação ambiental de área sedimentar por uma decisão antes de qualquer licenciamento, tanto desse quanto dos outros pedidos de licenciamento que estão lá na fila. Sabe que no domingo conversei com uma importante liderança do Ministério do Meio Ambiente, um dos dirigentes do Ministério do Ambiente, e ele falou o seguinte: 2 coisas. Primeiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este parecer, esta decisão do IBAMA, não tem nada a ver com a posição político-ambiental e ideológica de nos opormos, de defendermos a superação
dos combustíveis fósseis. Não tem nada a ver, nós não estamos discutindo, não é essa a discussão que está em jogo. Nós estamos discutindo só a exploração lá, né? Não tem nada a ver, é uma decisão técnica vinculada à decisão lá, a decisão daquela região. Então, não misturamos a discussão com a posição em relação ao uso de combustíveis fósseis ou não uso de combustíveis fósseis. Esse não está em tema, não é uma discussão. A segunda coisa que essa pessoa me disse é o que você está dizendo agora. O problema é que a Petrobras tentou entrar numa área de fronteira, numa área em que nunca houve exploração, trazendo, e aí, Luciana, peço o seu socorro como cientista, trazendo dados secundários, ou seja, eles transplantaram dados colhidos na Bacia de Santos para tentar justificar a exploração lá. E o que você disse agora, né, do estudo da bacia sedimentária, é que não dá para fazer isso de maneira responsável. Precisa ter dados primários, ou seja, dados colhidos na própria região. E aí ele tinha dado mais ou menos esse prazo mesmo, né? Para fazer isso demora 2 anos, mas esse é o custo de fazer a coisa bem feita e com critérios científicos, né, Luciano? Exatamente. Agora está tudo bem com o som? Super. A gente vem trazer um motivo a mais para a gente ter muito cuidado com essa área. Mauro, será que eu consigo compartilhar minha tela? Você precisa me permitir. Acho que sim, eu não sei como é que eu permito isso, mas deixa eu ver. Bom, eu vou tentar. Tenta, eu acho que em princípio sim, vê. Vamos lá, Windows. Ok, eu vou compartilhar minha tela inteira, que eu acho que é o jeito mais fácil. Aqui, já entrou, pronto. Então, olha, isso daqui é resultado do doutorado de uma aluna minha, a Viviane Francisca Borges. A gente, com um projeto que era para calibrar... Ainda não está compartilhada, tá? Hã? Ainda não está aparecendo aqui, não. Não está aparecendo? Não, está aparecendo você na tela. Você precisa localizar o que você quer mostrar. Ou então me manda por WhatsApp e eu subo aqui, se você tiver com dificuldade. Então, eu vou escolher apenas... Agora tá? Agora clica para isso, peraí. Pronto, sim, está aqui. Bom, então, primeiro que isso aqui é o resultado do doutorado da minha aluna, infelizmente ainda não está publicado. Nós fizemos 8 anos de medida aqui nesse ponto. A gente tinha medido em todos esses pontos, era no solo, na praia. E a gente via que numa determinada fase do ano, a concentração de CO2 aqui ficava muito baixa, abaixo desse ponto aqui no meio do oceano entre o Brasil e a África, é a ilha de Ascension. E quando você vê essa imagem de satélite, você está vendo essa borda clarinha? Isso é a plataforma, ela tem uma profundidade muito menor, e aqui nesse ponto ela é muito extensa. Nesse pedaço aqui, ela tem 200 quilômetros. Aqui, se a gente for medir, ela vai dar muito mais. E o que acontece aqui? Isso daqui são imagens de satélite de clorofila A. Tá vendo os tons aqui, olha? A gente vê que nesses meses, olha, maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente vê que, por causa da chuva, a água do rio Amazonas chega em maior volume no oceano, trazendo um monte de nutrientes. Sempre vem um monte de nutrientes com o rio. E esses nutrientes, eles alimentam a biota que vive lá, né? A gente chama são as algas, né? O fitoplâncton. Eles são muito abundantes porque tem muito nutriente. Então, eles fazem muita fotossíntese. A clorofila, ela é esse sinal da fotossíntese que está sendo feita. Então, veja como nos meses onde a vazão do rio é maior, sai muito mais nutriente e é feito muito mais clorofila. Tá vendo? Olha aqui, nesses meses, como toda essa região é extremamente rica. E aqui a gente tem medidas de CO2 com avião.
vai até quase 7 quilômetros de altura, e a gente vê que conforme vai descendo, conforme vai aproximando da superfície, a concentração de CO2 vai diminuindo. Vai diminuindo porque ela está sendo absorvida. Olha como ela vai aumentando ao longo do ano. Tá vendo? Olha, é só uptake, é só remoção de carbono, absorção de carbono. Isso daqui, do zero para baixo, significa que está absorvendo. E aqui está a foz, né, o volume de carga de água que o Rio Amazonas está jogando no oceano. Ele está aumentando para baixo. Então, a gente vê que conforme vai mais água com nutrientes para o oceano, a absorção de carbono fica cada vez maior. A gente mede essa absorção em gramas de carbono por cada metro quadrado por dia. Cara, isso é tremendamente maior da absorção que ocorre com a floresta amazônica. Isso é uma absorção imensa. Essa área, e a gente via isso, né, todo ano, nesse período, isso daqui é na praia. A gente não entendia por que esses dados, né, absorviam tanto. E aí a gente tem essa realidade aqui, isso é da onde vêm as massas de ar, dependendo de cada época do ano. Então, com isso, a gente está dizendo o seguinte, essa região é uma região extremamente estratégica. Infelizmente, a gente só dá valor para o meio ambiente se ele nos serve um serviço, né? Que a gente diz que a Amazônia é um grande sumidouro de carbono, a floresta é, mas infelizmente a atividade humana já supera o tanto que a floresta remove da atmosfera, e aí nós estamos indo para uma área que faz uma absorção de carbono, né? Uma remoção extremamente importante. Como a gente vê lá nas imagens de clorofila, é uma área muito grande, é uma absorção muito grande que a gente vai colocar em risco. Eu queria lembrar a todos aqui, né, de que nós temos aquele petróleo cru chegando nas praias do Nordeste. De onde vem aquele petróleo? Não foi respondido até hoje. E eu tenho uma suspeita gigantesca que isso é estudo de perfuração que vaza. Porque óleo cru, gente, né? Petróleo cru. E aí fica nesse jogo de esconde, né? A gente teve o governo Bolsonaro aí falando de petróleo da Venezuela, é um absurdo, né? E, então, assim, é muito claro, isso está vazando, isso deve ser... Deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é, primeiro, a floresta, a região no continente, já não tem a capacidade de absorver o carbono como teve no passado em função da ação humana ali, né? Da derrubada da floresta, da cidade e tudo. E se a gente avançar para essa exploração mar adentro e você começar a ter uma carga de eventos humanos ali mar adentro e a possibilidade de acidentes, esse quadro pode se agravar demais. Ou seja, nós estamos falando de um ecossistema que parece ser muito sólido. A gente olha as fotos da floresta, né, Cláudia? Sobrevoa ali, é um negócio... Não, isso aqui não vai acabar nunca, né? Mas está em risco. É mais frágil do que aparenta, é isso, Luciana? É isso. Olha, resumindo, né? A gente tem medidas com o avião fazendo esses perfis para calcular as emissões de carbono, emissões e absorções, né? E a gente faz isso na região do Nordeste, aí da Amazônia, Santarém, desde 2004, sobre a Floresta Nacional do Tapajós, mas em medidas, quanto mais alto você mede, maior é a representatividade. É por isso que a gente mede com avião, só que a gente não mede só lá em cima, a gente mede em várias alturas até pertinho das árvores, exatamente para a gente fazer... que nem aquela figurinha que eu mostrei para vocês, depois a gente integra tudo isso e calcula o fluxo de carbono, né? Quanto que emitiu ou absorveu. A gente sempre observou uma grande diferença dos vários locais da Amazônia, né? Pense em 4 quadrantes da Amazônia. A gente sempre observou uma diferença muito grande, tanto ano a ano, como
região para região. E a grande pergunta era, por quê? O que domina o funcionamento da floresta? Então, a gente começou a estudar as condições climáticas de chuva e temperatura. E também calculamos quanto que cada área estava desmatada. Bom, aí a gente primeiro entendeu uma das razões de uma região emitir mais do que a outra. As regiões mais desmatadas emitem mais carbono do que as regiões menos desmatadas. Essa região nordeste da Amazônia, ela está 37% desmatada. E aí, a segunda, o sudeste, está em torno de 28% desmatado, e o lado oeste, se a gente só pegar o oeste, é uns 11%, né, de desmatamento. E ele era neutro, isso quer dizer o seguinte, que a floresta estava conseguindo absorver o que as emissões humanas estavam jogando na atmosfera. Aí nós fomos estudando como cada região foi se alterando ao longo dos 40 anos, e a gente descobriu que as regiões mais desmatadas já têm uma estação seca, que é quando aqui é inverno, lá é a estação seca, é quando menos chove. Os meses de agosto, setembro, outubro são os meses que o povo taca fogo, porque já tem 2, 3 meses de seca. Então, nesse período, a gente observa que onde está mais desmatado, perdeu mais chuva e a temperatura está mais alta. A região Nordeste, por exemplo, perdeu 34% de chuva nos últimos 40 anos, nos meses de agosto, setembro, outubro, e aumentou 2 graus a temperatura. A região Sudeste perdeu 24% de chuva, mas aumentou 2,5 graus a temperatura. Mas o pior do pior é agosto e setembro. Agosto e setembro aumentou 3,1 graus Celsius. Então, o que está acontecendo com a floresta? O desmatamento em si já é emissão. Só que com a mudança do clima, nós estamos colocando a floresta sobre um estresse muito grande, e esse estresse está fazendo com que o funcionamento da floresta mude. Ela está morrendo mais e ela está absorvendo menos. Todo esse período de estresse ela não absorve. Sim. É interessante porque quando eu estava fazendo a reportagem, a primeira, eu conversei com biólogos que me falaram muito disso, da importância dessa região litorânea ali, da Foz do Amazonas, da Margem Equatorial, para absorção de carbono. Mas eu não tinha visto ainda uma pesquisa científica como a que você está mostrando. E eu acho que toda a conclusão do seu estudo, Luciana, mostrando como a ação humana já está tendo um impacto sobre a Amazônia, de como o clima está mudando na própria Amazônia e como isso pode prejudicar, obviamente, a própria população amazônica, põe em xeque todo esse discurso dos políticos da região, só para voltar para o tema político, de querer, primeiro, explorar petróleo a qualquer custo, sem atenção às questões científicas, como se isso fosse a salvação, porque não foi, né? A gente sabe aqui no Sudeste. E, segundo, é um discurso mistificador do ponto de vista político, porque ele desconsidera que talvez no Brasil quem mais sofra se o planeta tiver um aquecimento maior do que o considerado limite pelos cientistas do painel intergovernamental de mudança climática da ONU, vai ser a própria Amazônia e os amazônidas, que vão ter que fugir às levas, porque não vai ter como ficar. Então, eu acho que tem uma questão de curto prazo. Eu entendo que tem uma questão importante de distribuição de recursos, de renda, que todo mundo precisa de recurso de renda. Mas eu também acho que tem uma enorme falência da nossa classe política, que fica se apegando a milagres em distribuir e melhorar a renda que a gente tem. Eu acho que existe hoje, aí, já saindo do tema um pouco da exploração de petróleo na margem equatorial, muita gente que está defendendo
a exploração a ferro e fogo são as mesmas pessoas que defendem a CPI do MST contra os pequenos agricultores, que estão fulos com a retomada das operações de comando e controle do IBAMA contra o desmatamento na Amazônia. Então, essas pessoas estão fulas, porque se estabeleceu um vale-tudo na Amazônia nos últimos anos. Pode desmatar, pode grilar. Não houve, parou tudo na Amazônia. Legalização de título fundiário, controle de desmatamento, operações. É esse ambiente que você está lidando hoje. Então, embora seja de certa forma mais fácil, que a gente tem muito mais clareza do que deve ser feito para conter o desmatamento, ou essas forças que atuam com essa desculpa, vamos garimpar, vamos explorar, precisamos de renda, elas estão atuando, elas estão com muito mais força porque elas foram empoderadas nos últimos 4 anos. E se você for ver, a coalizão é a mesma. Agora, eu acho que é o caso de se perguntar o que os políticos da Amazônia fizeram com o dinheiro da Zona Franca, com o dinheiro do petróleo que já é explorado em terra lá, o gás também. Então, acho que tem uma questão, tem uma mistificação que... Outra mistificação, aí voltando para o tema da bacia, da margem equatorial, é que a margem equatorial não é igual ao litoral do Sudeste. Primeiro que esse petróleo, que ninguém sabe se tem, isso também é bom dizer. A Guiana, onde, sim, encontraram muito petróleo, mas é um país de 800 mil habitantes, que tem poucos recursos e tem seus próprios problemas sociais e de divisão de recursos, fica a 800 quilômetros do Brasil e encontraram. Aí, depois, no Suriname, já não encontraram tanto. Na Guiana Francesa, já não encontraram e parou a exploração, porque a Guiana Francesa é francesa, obviamente, e a França proibiu a exploração de petróleo em seu território. Não pode abrir novos poços, tem que parar tudo até 2040. Então, acho que bom. Então, existe muita mistificação. Tudo bem, vai se fazer avaliação, vai se determinar, podemos perfurar aqui e lá com mais segurança, talvez para saber. Mas, embora dizem os estudos encomendados aí dizem que tem reservas de petróleo, aliás, já se foram furados vários poços mais próximos da costa, na margem equatorial, e não se encontrou petróleo. Esses poços estão em alto mar, mas ainda na plataforma continental que a Luciana mostrou ali, que atua nessa absorção de carbono. Não é pré-sal, não tem uma camada de pré-sal, é completamente diferente. As correntes marinhas são muito mais fortes do que no Sudeste. Os ventos são muito mais fortes do que no Sudeste. Embora as projeções digam que, em caso de acidente, nesse ponto, o petróleo iria, por causa da corrente norte, que é muito forte, para o alto mar, na verdade, para o mar territorial da Guiana Francesa, que chegaria lá em 10 horas, já houve vários relatos de casos, por causa da força das marés na região, de objetos ou de achados que estavam em alto mar e foram parar na costa do Oiapoque, né? Tem o famoso caso lá do foguete lançado da Guiana Francesa, que foi encontrado no Parque Nacional do Cabo Orange, em 2014, destroços desse foguete. Então, o que as pessoas com quem eu falei é o seguinte: eles falaram, olha, a gente sabe que existe essa corrente que tende a levar qualquer vazamento para o norte, mas a gente também sabe que existem outras correntes, que a amplitude da maré nessa região é uma amplitude enorme, é uma amplitude média de 4 metros, no Sudeste é 1 metro, por exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, e que, na época da cheia, da maré alta, o mar entra 1 quilômetro dentro da terra. Lá, nessa região específica do Oiapoque, né? Que é em linha direta, mais perto do poço. Então, tem muitas questões. Então, é completamente diferente. Eu queria colocar 2 questões. Uma, assim, mais de uma explicação mais científica e uma outra política.
E aí vocês se dividem aí para responder. Talvez a mais científica com você, Luciana. Houve uma declaração do Lula lá em Tóquio e que ela repercutiu intensamente, e estou vendo aqui no chat, inclusive, algumas pessoas utilizando essa afirmação para dizer não, porque o Lula disse isso, não tem problema, fica a 513 quilômetros da costa da Amazônia, não tem problema nenhum, tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Né? Ele me diz, é como o pré-sal, está lá longe, não tem impacto nenhum. Então, queria que você dialogasse com essa afirmação do Lula, que acabou, evidentemente, claro, né? O Lula fala e repercute muito fortemente. A segunda, Cláudia, aí para você existe uma tese, porque você falou que são as forças ligadas ao bolsonarismo que se cercam e são contra a Marina. Acho que não é bem assim atualmente. Tem forças de esquerda que hoje fazem oposição e criticam, tem falado o diabo da Marina. E uma das coisas que essas forças de esquerda dizem, em alguns segmentos, liderados lá pelo Aldo Rebelo, é que a Marina está a soldo dos Estados Unidos, que ela é paga pelas ONGs americanas, pelo governo dos Estados Unidos, para impedir o desenvolvimento da Amazônia. Queria que você dialogasse com esta acusação que é feita contra a Marina e contra todos os ambientalistas que defendem a Amazônia. Vamos falar dos 500 quilômetros, Luciana, e depois vamos saber se a Marina é ou não agente da CIA. Vamos, mas eu também queria falar sobre isso, porque aí está a solução. Bom, em primeiro lugar, lembra daquela figura que mostra a mancha? Gente, abre aí o Google Earth, você vai ver a imagem por satélite do planeta. Você vê claramente que aqui na costa leste do Brasil, essa plataforma, que é esse azulzinho claro, é extremamente fino. Enquanto que na foz do rio Amazonas, não é só por causa da foz, mas ela vai engordando. Lá em torno do Ceará, ela tem 50 quilômetros de extensão. Ali, no finalzinho do Pará, entre o finalzinho do Pará e a Ilha do Marajó, aquele biquinho ali, são 200 quilômetros, e ela amplia mais ainda. O lugar onde querem perfurar está a 175 quilômetros apenas da Ilha do Marajó, aquele pedacinho ali, né? Ou do Amapá, mas é da costa até o ponto. É do Oiapoque, né? 175 em linha reta da região do Oiapoque, que tem um litoral de mangue. Então, assim, tá dentro dessa plataforma, não está fora. Eles usaram documentos, estudos de uma região que não tem isso. Não é o mesmo ecossistema, não é a mesma condição. Não dá para pensar dessa maneira. Nós estamos falando de uma região do oceano muito rica em vida que faz fotossíntese, que remove carbono. Então, o povo dá valor para a Amazônia, porque ela absorve muito carbono, essa região absorve mais ainda. Então, nós estamos falando de furar petróleo, que, aliás, já tem lá no Amazonas, né? No Rio Amazonas, a gente vê um monte de barco petroleiro, né? Tem tanques e tanques de armazenamento, aquilo, sabe? O problema todo é o seguinte, é o tal do modelo econômico de 50 anos atrás, que é o que o Bolsonaro fez. Gente, desenvolvimento não é isso. Era 50 anos atrás, quando a gente sabia o que a gente sabia 50 anos atrás. Hoje nós sabemos muito mais, não tem sentido achar que destruir a floresta amazônica é desenvolvimento. Nós temos como ter desenvolvimento com a floresta em pé. Já sabemos isso. A gente tem que sair desse modelo de Brasil exportador de matéria-prima. Né? É extração. Caramba, nós não temos capacidade de fazer nada, né? É só extrair, que porcaria. Não, por isso gente. que eu estou dizendo assim que a gente sem querer minimizar, eu acho que, enfim, cada país faz as suas opções nacionais, mas a gente não tem um território que a gente só tenha exploração para fazer. A gente não tem uma capacidade técnica, a gente só tem exploração para fazer. A própria Petrobras
E aí também... Primeiro, eu queria dizer, só para esclarecer, o Lula disse que fica a 500 quilômetros da foz, exatamente do Amazonas. Ele estava olhando para aquele mapinha. E ele disse isso porque ele deve ter lido a nota da Petrobras que enfatizava isso, de uma maneira maliciosa, porque ninguém está falando o ponto exato, que, aliás, é um estuário, um delta ali. É só olhar, como disse a Luciana, o Google Maps. Agora, a influência desses sedimentos que tornam aquela plataforma continental única, ela é muito maior do que ela vai muito mais perto de onde é. E aí, como eu falei no início, esse poço, caso houvesse a licença, ele seria o primeiro de muitos. E aí é por isso que eu disse que o IBAMA já apontou essa saída, que aparentemente foi a decisão tomada na reunião de ontem, de se fazer um estudo mais amplo, porque não seria só um poço, seriam vários poços. E aí, realmente, você tem que ter uma decisão que pense no futuro, do futuro das próprias pessoas da Amazônia e do Brasil inteiro, porque não sei se a Luciana parou, mas eu não sei se está terminando, eu queria falar desse discurso. Eu também fiz uma reportagem sobre o Aldo Rebelo, eu fico chocada, eu acompanhei, eu fui a Altamira, acompanhei as andanças do Aldo Rebelo lá, para uma pessoa que se diz de esquerda, existem conflitos fundiários na Amazônia entre pequenos proprietários, entre populações tradicionais e grandes grileiros, fazendeiros da Amazônia. Eu não vi em nenhum momento o Aldo Rebelo defender essas pessoas. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ele está exatamente... Eu não sei se o Aldo Rebelo mudou, não posso dizer, mas eu acho que ele está do lado das mesmas pessoas, ele anda com essas pessoas, ele fala para essas pessoas que defendem a exploração. E, embora ele diga que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com os indígenas, ele sempre diz isso, ele defende as pessoas que atacaram os indígenas e atacaram o meio ambiente. Então, uma informação sobre o Aldo. É para essas pessoas que ele fala. E quando ele supostamente defende os amazônidas, ele está falando de um modelo de desenvolvimento como a Luciana disse, de 50 anos atrás. Eu nunca vi o Aldo Rebelo falar em alternativas de desenvolvimento para a Amazônia, usando os recursos da Amazônia. E agora vem querem expulsar a população da Amazônia. O que ele diz é que as operações de comando e controle que tentam conter o desmatamento que vai contra o Código Florestal, que ele mesmo aprovou. Ele não diz só que essas aprovou, operações é para expulsar os fazendeiros. Isso não é verdade, entende? Cláudia. Então, assim, esse discurso não para em pé. E sobre o negócio da Marina, é óbvio, gente, ninguém ignora o contexto internacional. Nos seus discursos na ONU, o Lula tem dito, para esse negócio dar certo, todo mundo tem que obedecer. A gente viu como a guerra da Ucrânia atingiu essa questão da descarbonização europeia. Na Alemanha, vários voltaram o uso de carvão voltou a aumentar. Enfim, existe uma discussão que é internacional que a gente não pode ignorar. Mas eu não acho que a gente tem que se apequenar. Acho que o Brasil é mais, o Brasil tem mais recursos, o Brasil é dono de um grande ativo, que é a floresta. Eu acho que o discurso do Lula vai nesse sentido de nós temos um grande ativo e esse ativo tem que ser importante para o nosso desenvolvimento. Eu acho que é isso, assim. E a própria Petrobras pode pesquisar outras maneiras de produzir energia, porque também é isso, assim, né? É claro que a gente sabe que alguns setores, tipo aviação, avião, navio, vão continuar em 2050 usando petróleo, que você vai precisar de petróleo, por exemplo, para a indústria petroquímica. Mas, se não diminuir o uso de petróleo, adeus. E aí acabou tudo mesmo. Acabou a Amazônia, acabou as pessoas da Amazônia e tal.
Não, e a questão não é só essa, né? Porque Luciana, fazer tudo. Oi. eu quero só para você embedar, nossa, gostei. Para você colocar na sua resposta essa questão. A Marina é da CIA ou a Marina representa interesses de grandes grupos internacionais que querem impedir o desenvolvimento do Brasil? Queria que você abordasse isso quando você for falar também. Olha, então eu vou começar dizendo o seguinte: a Amazônia é a nossa grande proteção contra as mudanças climáticas. Por quê? Porque ela tem a capacidade de remover carbono da atmosfera, ela absorve carbono, ela faz chuva, porque as árvores, elas evapotranspiram, elas pegam água do solo e jogam na forma de vapor para a atmosfera. Isso significa que ela faz quase 50% da chuva que o Brasil precisa, que a agricultura precisa. E fazendo esse processo da água e do estado líquido para o estado gasoso, a água ela precisa receber energia na forma de calor. Para a água ferver, a gente tem que botar no fogão, tá certo? Então, quando ela está evapotranspirando, ela está resfriando a atmosfera aqui perto da superfície. Mas, ao desmatar a Amazônia, nós estamos alimentando a atmosfera com mais gases de efeito estufa, que é o que está promovendo as mudanças climáticas. Nós estamos reduzindo a chuva e aumentando a temperatura. Observem como, durante o governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou absurdamente. A gente comparando com de 2010 a 2018, os aumentos são de 80%, 90%. O desmatamento na Amazônia depende da região. E nós tivemos aumento dos eventos extremos no Brasil. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo tudo. Já se perde milhões na produção agrícola, por problemas na chuva, por redução de chuva. Nós estamos vendo a seca no sul, nós estamos perdendo o Pantanal, nós estamos causando um monte de desastre que está custando muito para o Brasil. Tenho certeza que se algum economista colocar na ponta do lápis o que o Brasil ganha destruindo a floresta amazônica, aumentando um pouco a área agriculturável, e o tanto que ele perde com a redução da chuva e o aumento dos eventos extremos, essa conta está na perda gigante. E a grande questão é o seguinte: quando a gente defende esse modelo que está destruindo o nosso maior bem, acabei de mostrar o valor que a Amazônia tem para todos nós. Infelizmente, a gente não deveria estar falando de valor, porque ali tem muita vida, e o ser humano que se chama cristão deveria respeitar todas as formas de vida, porque todas as formas de vida têm direito de viver, e, infelizmente, o ser humano só respeita aquilo que lhe serve. Os animais que ele não come podem ser extintos, né? E vai substituindo pelos animais que ele come. Isso é terrível, a gente se acha evoluído. Bom, mas voltando, quando a gente está destruindo a nossa grande riqueza, a gente não está sendo nada patriota. Esse é um modelo de destruição. Eu queria contar uma coisa. Semana passada eu estava na Amazônia, lá na região de Santarém, Belterra, e gente, eu chorei, porque aquilo está virando mar de soja. Eu queria dizer para o pessoal que está lá na CPI do MST que os sojeiros matogrossenses invadiram o Pará e estão destruindo a floresta amazônica. Eles põem plaquinha de que está autorizado pela SEMA e na cara dura desmatam tudo. Gente, aquilo está mais de 70% desmatado e a Floresta Nacional do Tapajós virou uma ilha. E as grandes árvores estão caindo, porque a diferença de temperatura da área desmatada para a floresta é grande. Na hora da chuva, a chuva cai com mais força dentro da floresta, as árvores estão sofridas, estressadas e estão caindo, estão morrendo. Tem uma torre de 45 metros de altura que eu subo nela há mais de 20 anos. E tinha um monte de árvores de 50 a 55 metros. Semana passada eu estava em cima dela, eu falei, gente, não tem nenhuma árvore grande em volta. Cadê as árvores que estavam aqui, que estavam aqui, que estavam aqui? Caíram com chuva.
Então, assim, nós estamos destruindo a Amazônia diretamente e indiretamente. Isso não está nos modelos, isso não está, muito menos no nosso inventário. Isso é uma emissão não contabilizada que implica de ser o triplo de emissão. É isso que a nossa pesquisa mostra. A Amazônia emite 3 vezes mais carbono do que a gente acha que ela emite só computando o desmatamento, que são pelas consequências do desmatamento alterando o clima. Então, a Marina é super brasileira. Quem não é brasileiro é quem está defendendo exploração de petróleo. Quando um Bolsonaro, que é o inimigo do Brasil, né, porque ele entregou a preço super baixo tudo que o povo brasileiro construiu, na mão de quem vai parar esse poço aí que o pessoal está querendo colocar? Vai parar a preço de banana na mão de algum petroleiro lá do Oriente? E aí esses caras vão explorar sem nenhuma responsabilidade, podendo causar acidente. Gente, sem contar que isso renderia alguma coisa daqui a 8 anos. Nós estamos falando de 2030. A gente vai ser obrigado a parar de usar petróleo, porque o aumento dos eventos extremos não é linear, ele é exponencial. O volume de pessoas que vai estar morrendo por ano é gigantesco. Será que nós vamos precisar esperar estar morrendo muita gente para entender que esse modelo é a nossa destruição? Isso é ser brasileiro? Não, gente, pelo amor de Deus, isso é ser ignorante. Ninguém tem que achar nada, a gente tem que pegar os estudos, a gente tem que pegar a ciência para construir um futuro. Não se constrói futuro com achismo. Não se constrói futuro com crenças que têm a ver com os interesses do mercado. Legal. Luciana, vou entregar para a Cláudia Antunes fechar essa nossa conversa. Já passamos do tempo, mas por mim a gente ia até umas 9h30 da manhã, aqui pelo menos está ótima essa conversa. Cláudia, deixa eu ler 2 superchats aqui, um do Gilberto Cruvinel. Mauro, bom dia. Aldo Rebelo é força de esquerda? Não, lê ironia na minha voz. Gilberto, grande figura. Aqui o Orildo dizendo assim, os dados apresentados são de estudos na praia e na plataforma. O bloco FZAM59 está no talude. Por isso se chama Águas Profundas. A responsabilidade para um estudo de AS deve ser da ANP. Do que ele está falando aqui, Gatti? Então, ele está falando dessa avaliação ambiental de áreas sedimentares. De fato, essa avaliação deveria ter sido feita antes do leilão desses blocos, mas não foi. Antes desses blocos serem levados a leilão, começarem a ser levados, que foi em 2013, na margem equatorial, enfim, na plataforma, né? No alto mar, porque, como eu disse, nos anos 80, 90, furou-se muito poço ali mais perto do litoral e não se encontrou petróleo. Uhum. E teve problemas também, etc. Então, assim, é isso que ele está falando. Eu não sei, para ser bem sincero, Orildo, eu vou apurar isso hoje, que eu também tive essa dúvida, quem exatamente vai conduzir esse estudo. Isso, ela deveria ter sido feita, mas não foi, porque naquela pressa de você fazer o leilão, abriu-se uma exceção na própria portaria de 2012 que determina esses estudos, só para ser bastante técnica, tá? O fato é que essa portaria que abriu essa exceção tornou-se uma coisa permanente, como aconteceu no Brasil. Depois de 2012, durante os últimos 10 anos, o Brasil passou por, todo mundo sabe, enfim, um turbilhão político, e não se retomou, e não se estabeleceu, na verdade, essa prática de você fazer essa avaliação que agora vai ser feita. Eu também tenho essa dúvida que eu tive ontem à noite, e hoje está muito cedo, quem vai fazer? Se vai ser a ANP, se vai ser a Petrobras, se vai ser o Ministério das Minas e Energia, e eu prometo saber disso mais tarde. Sim, ela deveria ter sido feita antes do leilão e não foi. Cláudia, para encerrar, então, Marina Silva, o que você fala sobre ela para nós? Olha só, eu acho que existe uma... Bom, primeiro é o seguinte, esse negócio de Marina Silva é representante dos interesses estrangeiros. Eu acho que as pessoas... Primeiro que o ônus da prova está com quem acusa, né? Porque dizer que a Marina Silva é da CIA tem que ser provado por quem acusa. Eu acho que é uma coisa leviana, não acho que seja
Mas, enfim, mas eu entendo que querem dizer que ela está defendendo supostamente interesses estrangeiros que desejariam reservar a Amazônia para depois vir aqui tirar todos os minérios e a biodiversidade. Bom, isso vai acontecer se a gente não cuidar, isso vai acontecer se todas as árvores caírem. Eu acho que isso é um discurso em relação à Marina, desse ponto de vista, de quem está defendendo outros interesses que não consegue, que não é capaz de anunciar. Então, eu acho que é o seguinte, é isso. Sobre a Marina em si, eu acho que, obviamente, que isso foi só um round nessa disputa, que essa disputa é muito maior, que a gente está vendo essa proposta sobre a... Não quero aqui falar da figura política da Marina, se ela é boa, se ela é ruim, não quero falar do partido. É óbvio que ela é um símbolo internacional, é óbvio que ela é importante na hora em que o Brasil quer fazer a COP no Brasil, quer fazer uma cúpula amazônica que vai ser em agosto com todos os países que têm floresta amazônica. E é bom dizer que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de esquerda, se elegeu com uma plataforma em que prometia reduzir a produção de petróleo, embora a gente saiba que é muito difícil fazer isso. Então, assim, não existe. Quem se diz de esquerda e está defendendo exploração a qualquer custo não é de esquerda, na minha opinião. Então, eu acho que... Então, voltando para a Marina, eu acho que esse foi só um round, importante, mas só um round, que a gente viu essa proposta de reforma administrativa, que, como ela disse ontem, quer voltar ao esquema do governo Bolsonaro, botar o cadastro ambiental rural na agricultura, e a gente sabe que o cadastro ambiental rural é para fins, não é um título de propriedade de terra, embora muita gente esteja usando o cadastro ambiental rural como se fosse um título de propriedade, não é verdade, porque ele é autodeclaratório, ele é só uma maneira de você... ele é só para um controle ambiental. Então, assim, aí, enfim, querem esvaziar. Eu acho que a real intenção dessas pessoas fica bem clara nessa proposta de reforma administrativa, porque elas querem que volte em relação não só à Amazônia, mas ao meio ambiente em geral, o esquema que tinha antes, em que era passar a boiada. Então, eu acho que essa só, talvez a Marina seja a ministra de quem que vai enfrentar mais batalhas e que vai precisar mais, não ela. Por isso que eu estou dizendo, eu queria um pouco separar um pouco da figura da Marina, embora ela fosse simbólica. Embora eu acho que ela tem um peso, de fato, internacional, pela história dela, pelos contatos, mas eu, enfim, não quero entrar aqui no mérito se a Marina tem defeitos ou não, porque todo mundo tem. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que querem desmontar é a agenda, é a retomada do controle sobre a agenda ambiental que o governo quer fazer e que o ministério dela simboliza. A gente tem que pensar, gente, o IBAMA está reduzido à metade dos servidores, não teve concurso no governo Bolsonaro. O FUNAI botaram militar em tudo que é superintendência regional da FUNAI no governo Bolsonaro. Logo no início do governo Bolsonaro, no governo Lula, teve a saída de 38 coordenadores regionais da FUNAI, porque era tudo gente de fora da FUNAI. Militar que supostamente defende a soberania nacional, mas não defendia a soberania de ninguém. Deixava o garimpo entrar, todo mundo entrar, e as pessoas morrerem à míngua com mercúrio. Então, é o seguinte, não me venha dizer com essa história de que você é de esquerda e não sabe o que está acontecendo. Perfeito. O que está acontecendo é isso. Isso vai muito além da Marina. Existe uma ofensiva contra a tentativa de retomada da agenda ambiental, contra a tentativa de frear o desmatamento,
contra a tentativa de frear a grilagem de terra, contra a tentativa de acabar com o assentamento de pequenos produtores, contra a tentativa de acabar com a importância da pequena produção familiar, etc. É isso que existe. Essa ofensiva ela é muito maior. E, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática é um ponto sensível dessa ofensiva. Obrigado demais, vocês duas. Gostei muito. A gente precisa encerrar agora. Eu posso fazer só um comentário? Eu acho o seguinte, se a única solução que nós temos é colocar um grande debate sobre o modelo de desenvolvimento não destrutivo para a Amazônia e trazer essa alternativa. Lá no Amapá, é um grande produtor de açaí e exporta matéria-prima. Por que não se abre fábricas de processamento, agrega valor e vende produtos processados que valem ordens de vezes mais do que as toneladas da fruta extraída? Então, assim, a gente tem que colocar na ponta da mesa o seguinte, ninguém está falando que não é para não ter uma forma de econômica sustentável para a Amazônia. A questão é esse modelo. Não temos que destruir floresta para ter atividade econômica. Ou a gente traz isso, ou a gente vai perder essa luta, porque eles continuam destruindo a Amazônia. E a Amazônia está em emergência. Eu queria muito pedir para você, para no outro dia, a gente ver exatamente quais são todos os sinais de que a Amazônia já está morrendo pelo tanto que nós já desmatamos. E esses caras continuam lá, esse agronegócio, que eu chamo de ogronegócio, continua lá desmatando, desmatando e desmatando. Nós vamos ter que encerrar, mas esse assunto continua. Quero agradecer demais vocês duas, quero informar que acaba de sair um comunicado da Petrobras, mandei até por WhatsApp para ambas já, coisa feia. Tá? Um press release, um anúncio da Petrobras, dizendo, o título diz, Petrobras vai propor medidas adicionais no licenciamento no Amapá. Mas o texto é um texto complicado, né? Diz que vai apresentar ao IBAMA um pedido de reconsideração ainda essa semana, na decisão de indeferimento da licença ambiental, diz que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo IBAMA para o projeto, não é exatamente o IBAMA diz o oposto disso, e diz assim, a Petrobras se prontifica a atender demandas adicionais por venturas remanescentes. Quem sabe ler estes textos da política está entendendo claramente o seguinte, vem pressão política em cima do IBAMA, em cima do... Sim, obviamente, aí a Petrobras está dizendo, reiterando que vai recorrer. A decisão, nesse caso do recurso, é do próprio presidente do IBAMA, porque não é a abertura de um novo processo de licenciamento, mas quando a Petrobras faz essa insistência nesses termos, obviamente que ela dá alento, eu estou dizendo, às forças políticas que insistem numa reversão da decisão que é irreversível, porque você não pode recorrer nem à justiça, porque toda empresa tem direito de pedir o licenciamento ambiental, mas nem toda empresa ou todo empreendimento tem direito de obter a licença. Isso não é um direito. Vamos voltar mais vezes. Gostei muito da conversa com ambas. Nossa, Cláudia, delícia conversar contigo. Me remeteu lá também aos tempos passados na Folha de São Paulo. Né? Ambos trabalhamos lá, hoje você na Suma Uma, hoje nós em mídias muito diferentes. Desculpa, eu fiquei até meio entusiasmada aqui, mas é que eu fico um pouco indignada, sabe? Porque as pessoas apontam supostos ocultos em alguns e não revelam os seus próprios interesses. É sempre assim. Na discussão o jogo não é limpo, né? Não, nunca é. Né? Na questão assim, acho que isso e muita gente cai, porque as pessoas... Enfim, cai na conversa. Isso, como disse a Luciana, tem que se informar. É muito mais embaixo a questão. Sim. Bom, não, é isso. A gente assiste obrigada, Mauro, pelo convite. Prazer, obrigado, Luciana. Demais. Adorei a pesquisa, sensacional. Adorei. Essa semana agora que vem, Luciana vai estar lá nos Estados Unidos para apresentar a pesquisa dela. Na volta, vem de novo aqui. Nossa, maravilha. Adorei. Gratíssimo pela presença de ambas, Luciana e Cláudia. Boa quarta-feira para ambas.
Tchau. Obrigada. Tchau, abraço. Bom dia para todo mundo.